Equação do segundo grau, né? Nós já aprendemos o que é uma equação do primeiro grau. Como é que a gente identifica o que é uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau? Esses conteúdos, a questão de grau, né, e equação aqui, a gente pode dizer que são termos algébricos, então a gente já sabe, a gente já revisou sobre essa questão de grau de um polinômio. O grau de um polinômio é quando você tem uma incógnita ou uma variável. O que é uma incógnita? O que é uma variável? É o x, o y, né, de uma expressão algébrica, a parte da letra de uma expressão, tá certo? 2x mais 1 igual a 0. Então, essa é uma expressão do primeiro grau ou do segundo grau. Você vai verificar a variável, o x está elevado a alguém? Quando o x não está elevado a ninguém, significa que ele está elevado a 1. E quando ele está elevado a 1, vou chamar de equação do primeiro grau. Equação por quê? Porque eu tenho o sinal da igualdade. Quando eu tenho o sinal da igualdade, eu tenho uma equação, porque eu tenho um equilíbrio. Uma coisa é igual à outra. Se você colocar uma balança, uma parte tem que ser igual à outra para manter o equilíbrio, igualdade. Só que nesse caso aqui, a equação do segundo grau, e aí é que vai identificar justamente essa variável que vai ter o grau 2, ou seja, vai estar elevado ao quadrado, também chamada de equação quadrática, porque eu tenho uma variável elevada ao quadrado, tá bom? Mas primeiramente a gente vai encontrar exemplos, né, de equação do segundo grau através de problemas. Então, por exemplo, tem aqui a professora de arte que quer um painel retangular para exposição educativa. Ela quer um painel que tenha 600 centímetros quadrados de área. Então, eu tenho que saber o que é uma área. A área é retangular, a área de um retângulo. E a área de um retângulo a gente já sabe que é base vezes a altura. A gente aprendeu isso desde o sexto ano, a gente vem batendo nessa tecla. Mas ela quer que o painel, né? Ela quer que o painel com 10 centímetros a mais no comprimento, então ela quer 10 centímetros no comprimento a mais do que na largura. Então eu tenho que saber que esse aqui é o comprimento, e esse aqui é a largura. Então eu não sei quanto é o comprimento, não sei quanto é a largura, mas ela quer que o comprimento tenha 10 centímetros a mais. Se eu não sei quanto é o comprimento, se eu não sei quanto é a largura, eu vou chamar de x. Só que o comprimento ela quer 10 centímetros a mais, está aqui, x mais 10. Então para eu calcular quem é esse x na questão, né, eu tenho que calcular a área desse retângulo, que é base vezes a altura. Então, vai ser x mais 10 vezes x. E você já sabe como é que realiza isso, né? Através da regra do chuveirinho, x vezes x, 10 vezes x, que vai ficar x ao quadrado mais 10x. E isso é igual a uma área. Só que a área, ele já deu o valor da área. Qual é o valor da área? Está aqui. A área é 600. Então, este valor dessa expressão é igual a 600. Note que não é uma equação do primeiro grau. Se fosse uma equação do primeiro grau, o que é que você faria? Isolava o x. Só que aqui eu tenho uma variável que está elevado ao quadrado. Se eu tenho uma variável que está elevada ao quadrado, eu vou chamar de equação do segundo grau, onde a variável x está elevado ao quadrado. Mais um exemplo. Eu tenho aqui o número de diagonais. Essa é uma das questões que cai bastante em algumas avaliações diagnósticas. O número de diagonais de um polígono pode ser calculado pela fórmula matemática D, que é o número de diagonais, é igual a n vezes n menos 3 sobre 2, onde esse D é o número de diagonais e o n representa o número de lados. Determine a equação que representa a quantidade de lados desse polígono, sabendo que o número de diagonais é igual ao número de lados. Então, significa que o D é igual ao n, né? Então, vamos lá. Está aqui a expressão. D igual a n. Então, onde tiver o D, eu vou colocar o n também, porque não são iguais. E aí, a gente resolve o nosso problema. Esse n vezes n vai dar n ao quadrado, menos 3, n vezes 3 vai dar menos 3n sobre 2. Só que essa expressão tem que ser igual a n. Então, esse n aqui vai multiplicar com esse aqui, porque esse não está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2n. Então, vai ficar 2n é igual a
n ao quadrado menos 3n. E a equação vai ficar como? Vai ficar 2n é igual a n ao quadrado menos 3n. E a partir daqui, não dá para isolar o n para descobrir o valor dele. Por quê? Porque é uma equação do segundo grau. E para a equação do segundo grau, eu tenho maneiras diferentes de resolvê-la. E uma delas, que a gente vai aprender depois bastante sobre isso, vai ser a fórmula de Bhaskara. Então, nós chegamos à equação do segundo grau porque eu tenho uma variável, nesse caso, meu variável n, onde ela está elevada ao quadrado. E eu não posso isolar para resolver. Isso só vai acontecer na equação do primeiro grau. Okay? No primeiro grau, você isola e resolve. Está aqui. Nós já temos a definição, né? Onde a incógnita ou a variável, a parte da letra, vai estar sempre elevada ao quadrado, tá certo? Quando aparecer uma variável elevada ao quadrado, onde eu tenho uma igualdade, um sinal de igual, eu vou ter uma equação do segundo grau com uma variável, onde ela assume uma fórmula geral. O que é uma fórmula geral, professor? Certo? Uma fórmula geral é uma fórmula que ela apresenta na sua totalidade todos os elementos da equação do segundo grau. Nesse caso aqui eu tenho ax elevado a 2 mais bx mais c igual a 0. Então eu tenho aqui o a que está junto à variável que está elevada ao quadrado, o b que está junto com a variável que não está elevada ao quadrado, está elevada a 1, e o c que não está junto com o x, tá certo? X é a variável, a incógnita. O A, o B e o C são números reais. O que são números reais? Nós já estudamos números reais em conteúdos anteriores. Os números reais pertencem, né, a um conjunto de números, tá certo? Onde pertence todo aquele conjunto numérico, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, e todos esses números pertencem aos números reais. Então, qualquer conjunto numérico que está dentro desses conjuntos reais, ele pode ser uma dessas letras, o A, B ou C. Ou seja, o A, o B e o C pode assumir qualquer valor no conjunto dos reais, sendo natural, sendo inteiro, sendo racional ou irracional. Ele pode assumir, o A, o B e o C pode assumir esses valores, né, que vai dar uma solução. Onde sempre preste atenção, essa parte A, esse coeficiente, que eu vou chamar de coeficiente, que está junto com x ao quadrado, jamais pode ser igual a zero. Por quê? Porque se eu não tiver essa expressão aqui, ele vai deixar de ser uma equação quadrática, uma equação do segundo grau. Ela vai ser uma equação do primeiro grau. Então, só vai existir se o A for diferente de zero. No caso, esse sinal aqui não é igual, é diferente. Então, tem que ser diferente de zero. Não pode ser zero. Esse A aqui nunca vai ser zero. Então, sempre vai aparecer o A, tá bom? E o A sempre vai ser o coeficiente do termo x ao quadrado. O B, como eu já falei, é o coeficiente do termo x. E o C eu vou chamar de termo independente do x, ok? Vamos aqui para os exemplos. Eu tenho aqui um exemplo, né? O A, 3x elevado ao quadrado, mais 4x mais 1. Vamos reconhecer os coeficientes A, o B e o C. O coeficiente A, né, ela vem junto com o termo de x ao quadrado, a variável x ao quadrado. O B vem junto com o x que não está elevado ao quadrado, ou seja, de grau 1. E o C, né, ele é o termo independente. Então, tem o A, tem o B e tem o C, como nós já vimos lá na fórmula geral. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sempre tem que ter o igual a zero e o x ao quadrado para ser uma equação do segundo grau. E nesse caso é a equação completa. Por quê? Porque ele possui o A, que é 3, o B, que é 4, e o C, que é 1. Cuidado, gente, porque pode vir embaralhado, e aí vocês têm que saber realmente quem pertence, o A, o B e o C, tá bom? O item B, mais um exemplo. Nesse caso aqui, nós podemos observar que a incógnita não é o x, é o p. Então,
A incógnita ou a variável, né, nesse caso, pode ser qualquer letra. E aí você precisa identificar quem é incógnita, tá certo? Então, nesse caso aqui, a incógnita é o P. P ao quadrado menos 5P mais 6 igual a 0. Então, eu vejo aqui que é uma equação do segundo grau. Né? Primeiro, porque eu tenho uma incógnita que está elevada ao quadrado. Então, eu tenho que reconhecer aqui o A, o B e o C. Quem é o coeficiente A? Professor, eu não estou vendo nenhum número junto ao P. Ah, professor, então o A é 2. Não, o pessoal confunde querendo que o expoente aqui seja o coeficiente A que está aqui. Mas o A que está aqui não tem nenhum número. E quando não tem um número, né, nós já vimos isso lá nas aulas anteriores sobre os termos, né, algébricos, que significa que o A é 1. Né? Então o A é 1 aqui. Quando não tem nada, significa que é 1 aqui, ó. Não se esqueça disso, é muito importante. Quando não tem nenhum número aqui, e aqui eu tenho um termo algébrico, significa que o meu número, o coeficiente numérico aqui é 1. O B, quem é o B aqui? O B está junto com o P, que é a variável que não está elevada ao quadrado. Quem é? É um número que vem à frente dele, que é o menos 5. Então, o B é menos 5. Não esqueça o sinal, menos 5. E o C é o termo independente que não tem nenhuma variável. 6 também é uma equação completa. Vamos lá, mais um exemplo, letra C. Menos 5 é P ao quadrado mais 7 T menos 2 igual a 0. Note que eu tenho que encontrar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A você já sabe, né? O A já está aqui na frente do termo que está elevado ao quadrado, menos 5. O B, o 7 e o C é o menos 2. Também é uma equação completa. Por que completa? Porque eu tenho os três coeficientes. O coeficiente que está elevado ao quadrado, o A, o coeficiente que não está elevado ao quadrado e o termo independente, que não tem nenhuma variável junto dele. Letra D, note que está faltando alguém, né? Ó, igual a 0, então beleza, já sei que é a equação do segundo grau, porque eu tenho uma variável elevada ao quadrado, sempre tem que ter o A, se não tiver o A não é a equação do segundo grau. E o meu A, quem é aqui? Ó? O meu A vale quanto? Vale 2, certo? Esse termo aqui é o que não está sem a variável ou que está com a variável do primeiro grau? Que está com a variável do primeiro grau porque está aqui, ó, o y. A minha incógnita é o y agora, não é mais o x, nem o p, nem o t. É o y. Então, eu tenho o a e essa e esse coeficiente aqui, quem é? O b ou o c? O b, né? Menos 10, que está junto com a variável do primeiro grau. Só que está faltando alguém. É o 0? Não é esse 0 depois da igualdade. Cuidado, quando não tem nada aqui, significa que o meu C é igual a 0. Eu vou chamar de equação incompleta, porque ela não tem o termo independente. E não é esse 0 aqui, igual a 0. Esse igual a 0 aqui é da fórmula reduzida ao normal dela. Letra E, eu tenho 4z ao quadrado, note que o z ao quadrado é a minha variável, o z, então é a equação do segundo grau porque está elevada ao quadrado. 4z ao quadrado menos 100 igual a 0, show de bola, então é a equação do segundo grau. Só que eu tenho os coeficientes a e o c, né? Ó, agora ó, eu tenho junto com a variável de segundo grau, que eu vou chamar de a, o b, que vem com o z normal, sem estar elevado ao quadrado, não tem, está faltando. Se o b não tem, significa que o b é igual a 0. Só tem o c, que é a variável, o termo independente, que ele não está com nem a variável de primeiro grau, nem a de segundo grau, está sozinha. Então, esse termo é chamado de termo independente, que o meu c vale 100. Quando acontece isso, eu vou chamar de equação incompleta. Não está completinha, está faltando o termo. Quando é que é completa? Quando tem os três, o A, o B e o C. Quando é que é incompleta? Quando está faltando o B ou o C. Pode acontecer de faltar os dois? Pode. O B e o C ao mesmo tempo, mas nunca o A. Neste caso aqui eu só tenho o A. O A que é 7, porque está junto com a variável da incógnita M, certo? Onde o A vale 7, o B, como não tem, é 0 e o C também é 0. Então, também é incompleta. Então, tem
Para achar a forma incompleta, tem que faltar ou o A ou o B, ou os dois ao mesmo tempo. O A ou o B, não, desculpa, voltando. Para ser incompleta, tem que faltar ou o B ou o C, ou os dois ao mesmo tempo, B e C, ok? Pronto, forma reduzida. Então, a gente já vimos isso anteriormente, mas a gente vai reforçar. Uma equação de segundo grau com uma incógnita está na forma normal ou reduzida quando assume a fórmula geral, que é a fórmula geral que nós já vimos anteriormente. Com o A sempre tem que ser diferente de zero. O A não pode ser igual a zero. Para ser uma equação do segundo grau, o A não pode ser igual a zero. Tá aqui os exemplos, né? X ao quadrado menos 7x mais 10. Nós já vimos alguns exemplos anteriormente. Ó. X ao quadrado, né? T ao quadrado. Então, tá aqui os exemplos, né? Mas pode ser feito algum exercício aqui, dois exemplos de exercícios onde ele não mostra a forma reduzida normal e você tem que colocá-la na forma reduzida normal. E para isso eu tenho que sempre o final da minha equação tem que ser igual a quem? Igual a zero. Neste primeiro caso aqui, ó, x ao quadrado menos 16 igual a 48 não está igual a zero, está faltando alguém. Eu tenho aqui o termo, né, que o x é elevado ao quadrado, eu tenho a, e aqui eu não tenho b, né, mas eu tenho c. Porém, esse termo aqui, ó, não está de acordo com a fórmula geral, que tinha que ser igual a zero. O que eu faço? Tenho que tirar esse 48 daqui, e para isso eu uso as mesmas propriedades da equação do primeiro grau. Eu coloco esse 48 para o primeiro termo. E quando eu faço essa colocação desse 48 para o primeiro termo, ele muda de sinal. Está positivo e vem para cá negativo. Quando eu tiro daqui, não fica ninguém. No caso, fica igual a zero. Opa, já encontrei igual a zero. Só que aqui eu tenho uma expressão, menos 16 menos 48. E neste caso, como são dois números inteiros, eu posso resolvê-los. Como são sinais iguais, soma e repete sinal. E o resultado vai dar menos 64. Então, vai dar x ao quadrado menos 64 igual a zero. Eu deixei na forma reduzida, onde eu tenho A, eu tenho C e eu tenho aqui um igual a zero. Então, deixei aqui a forma reduzida. Outra expressão, esse item B aqui, do exemplo. Y ao quadrado mais 2y é igual a 3y mais 1. Como é que eu deixo para deixar na forma reduzida? Então, eu tenho que deixar todos esses do segundo membro, tenho que colocar no primeiro membro. Colocando no primeiro membro, eu tenho que fazer o cálculo. Esse 3y vem para cá como menos 3y. Esse mais 1 tem que vir para cá como menos 1. Quando eu tirei esses dois daqui, do segundo termo, tem que ficar igual a zero. Então, já estou aplicando a minha forma reduzida. Ok? E y ao quadrado fica y ao quadrado normal. Só que esses dois aqui, ó, mais 2y menos 3y, todos os dois possuem y. E aí eu tenho que resolver. Eu tenho um número positivo, um número negativo, com a mesma variável, eu posso fazer uma soma ou subtração dependendo dos sinais. Se os sinais são diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. No caso, o maior quem é? O 3, o sinal dele, menos. Então, 3 menos 2 é 1. Quando não tem 1, não precisa colocar 1 aqui na frente do y. Vai ficar menos y. Menos 1 por quê? Porque não tem nenhum número aqui que soma ou subtrai. Então, eu tenho o termo A, o B e o C igual a zero. Deixamos na forma reduzida. Ok? E assim a gente termina essa primeira etapa em relação à equação do segundo grau. Agora, exercitar para aprender mais. Valeu!